Oi, gente, tudo bom? Essa semana foi aniversário da Rosa, a gente fez uma festinha em casa mesmo. Eu cozinhei várias coisas pra essa festa, filmei a maior parte pra vocês e eu espero que vocês gostem do vídeo. Pra não deixar pra fazer tudo em cima da hora, eu resolvi começar alguns dias antes, e é muito fácil de você fazer as massas dos brigadeiros e deixar até um mês no freezer. Então eu fiz alguns dias antes, resolvi fazer brigadeiro e eu tô usando cacau amargo, é o que tava escrito na caixa, então fica um gosto mais forte. Também coloquei leite condensado, obviamente, margarina e não mostrou no vídeo, mas eu botei creme de leite. Lembrando que todos os ingredientes de todas as receitas que eu mostrar aqui, todas as quantidades certinhas, estão aqui embaixo no box de informações. E nesse dia que eu resolvi filmar, começou a chover no meio do dia, ficou super escuro, tive que acender a luz, ficou péssimo, mas eu só queria mostrar pra vocês o processo do brigadeiro. Eu gosto de fazer numa panela de fundo grosso e com a espátula de silicone pra pegar todos os cantinhos, e eu vou mexendo até chegar nesse ponto que você passa a espátula e a massa demora um pouco pra voltar pro lugar. Se eu fosse fazer no dia mesmo enrolar, né, eu botaria simplesmente num prato para esfriar, mas como eu vou levar pro freezer, eu tô colocando em cima do plástico filme, tá? Boto quente mesmo e dobro bem, pra poder botar no freezer e não ter perigo de queimar com gelo. E sempre que eu faço brigadeiro, eu nunca tive problema da massa grudar no plástico filme. Eu já vi algumas pessoas perguntando isso na internet, mas nunca aconteceu comigo. Então, eu embrulho bem no plástico, espero esfriar e aí depois eu levo pro freezer pra fazer o brigadeiro no dia. Na noite anterior, na verdade, eu tiro todas as massas e ponho na geladeira. Durante a noite elas descongelam e no dia seguinte de manhã eu já enrolo os brigadeiros. Além do brigadeiro tradicional de chocolate, eu queria fazer tipo um casadinho, só que ao invés de usar a parte de chocolate, eu faria um bicho de pé. Então, essa receita que eu tô fazendo aí é meio que de um brigadeiro branco, não vou botar chocolate nem nada. É só leite condensado, creme de leite e margarina, só que eu tô fazendo meia receita, tá vendo? É metade da receita que eu fiz de brigadeiro, porque a outra metade da lata de leite condensado eu vou usar pra fazer o bicho de pé, que é aquele docinho de morango. Eu mexi até chegar no mesmo ponto que o brigadeiro de chocolate, embrulhei e já comecei o resto da receita, que eu disse que é o brigadeiro de morango, né? Eu vejo muitas pessoas fazendo com Nesquik de morango, o bicho de pé. Só que aqui não tem, então eu fui atrás de gelatina, que aqui também não é comum achar gelatina saborizada no mercado, mas encontrei a gelatina de morango. Sendo que você pode fazer basicamente o sabor que você quiser. Ao longo da minha infância, adolescência, vida adulta, eu já vi gente fazendo de limão, de cereja, do que você encontrar. Fica bom do mesmo jeito, acho que, sei lá, leite condensado, gelatina, não tem erro. Essa massa também foi pro freezer depois de fria. E para finalizar os docinhos, eu resolvi fazer uma receita completa de beijinho de coco. Então é uma lata de leite condensado inteira, vai coco ralado, vai margarina, vai creme de leite. E a minha ideia era fazer essa massa e dividir ao meio, para fazer metade beijinho, metade olho de sogra. Mas aí eu percebi que não ia fazer muito sucesso com as crianças, deixei o olho de sogra pra lá e fiz beijinho com tudo. No final das contas, docinho de coco aqui realmente não faz sucesso com as crianças, mas eu adoro, né? Terminei de comer junto com os outros adultos também. Como eu falei, coloco no plástico, embrulho, esperei tudo isso esfriar, e essas aí são as massas, tá vendo? E eu vou botar dentro de um pratinho, daquele branco que apareceu antes, e vou levar ao freezer. Outra coisa que dá pra ser feita com antecedência é pão de queijo. Essa é a receita que eu acho que eu já mostrei, sei lá, 5 vezes aqui no canal, mas pra mim ela é muito prática. E o que eu fiz? Eu peguei aquela receita e multipliquei por 3, porque é aquela coisa, se eu já estou tendo o trabalho de fazer pão de queijo em maior quantidade, eu vou fazer em maior quantidade. No fim das contas, tem tanta criança aqui que meio que nem sobrou, assim, tipo, muita massa, pão de queijo para os próximos dias, mas tô fazendo aí. É um pouquinho mais chato de fazer pão de queijo em quantidade, na hora de mexer, né? Mas enfim, é aquela coisa. Polvilho, água, óleo, ovo, leite, sal e o queijo ralado, que aqui eu uso queijo ralado italiano mesmo, mas a receita ela pede queijo Minas padrão ralado. Então eu tô pegando a espátula, porque como eu falei, fazendo uma tigela maior em maior quantidade é um pouquinho mais difícil. Então para misturar tudo certinho e para não desperdiçar nada nos cantinhos, eu usei a espátula. E aí no final eu acabei gastando um tempinho para misturar e deixar o mais homogêneo possível, não ficar uns pedaços muito grandes de queijo, né? Porque eles ficam meio grudadinhos quando estão na geladeira, ou bem, não deixar uma parte da massa mais úmida que a outra. Fui fazendo, caprichando, e essa massa ela tem que ir pelo menos uma meia hora pra geladeira. Então ela veio assim, na verdade eu deixei uns 15 minutinhos no freezer. Ela veio um pouquinho mais durinha. E aí, pra ganhar um pouquinho mais de tempo e garantir que cada pão de queijo fique mais ou menos do mesmo tamanho, eu tô usando esse scoop pra cookie. Parece uma colher de sorvete, mas é um pouquinho menor, tá? Quando você compra um kit pra fazer cookie, vem de 3 tamanhos. Esse aí é o menorzinho. E o que eu fiz? Eu porcionei, né, o pão de queijo, mas pra deixar um pouquinho mais bonitinho, que é uma festinha, eu vou enrolar cada um, mas assim, é super rápido. Você vai tirando a porção e depois você vai enrolando. Eu coloco minha mão um pouco de água pra não grudar, porque essa massa gruda um pouquinho.
e vou fazendo as bolinhas. Quando eles estiverem prontos, eu levo assim mesmo pro freezer. Eu tenho um freezer grande, daqueles horizontais. Deixo congelar. Deu mais de uma leva de pão de queijo, por isso que eu tô fazendo mais. Quando estiverem congelados individualmente, eu coloco num saco Ziploc, aí você pode guardar por até 3 meses. E depois leva pro forno congelado mesmo. Aí agora eu estou fazendo o quê? O recheio da coxinha, porque eu adoro comer coxinha. Todo mundo aqui em casa gosta. Eu acho um pouco chato de fazer, mas vamos lá, né? Festa de aniversário. Pasta de alho. Eu deixo dourar um pouquinho o alho e depois já venho com o frango que eu cozinhei e desfiei. Então já coloco pronto aí. Eu não coloco tempero na hora de cozinhar o frango, coloco ele inteiro mesmo na panela de pressão e deixo pra temperar na hora. Tô aí mudando o balanço de brancos da câmera, porque, né, tava escuro, eu não vi que tava tão amarelo, mas enfim, acertei aí. Misturo bem o frango com alho e depois já venho com sal. Aí eu vou botando e vou provando, tá, gente, pra ver se tá suficientemente salgado. Misturo bem e venho com um pouco de passata de tomate pra dar uma corzinha, tá? Aqui a gente não acha colorau com tanta facilidade. Misturo de novo e venho com um pouquinho da água de cozimento do frango. A única coisa que eu usei para cozinhar o frango foi uma sementinha que eu achei numa loja asiática aqui, que também é para dar essa cor alaranjada. E aí botei na água do cozimento, ficou um pouquinho laranja, vou usar para massa. E finalizei o recheio com um pouquinho de cebolinha que eu tinha aqui em casa. Para fazer a massa, olha a cor da água de cozimento, por causa da sementinha que eu já não sei o nome. Essa receita pede 1,5 litro de água, né, de cozimento, então você completa com água normal para começar a fazer a massa. Tem que temperar, porque eu não usei sal no cozimento frango, senão não tempera, ou pelo menos prova antes. E eu tô vindo aí com a farinha. Eu prefiro fazer desse jeito, eu faço tipo um mingau, vou jogando a farinha aos poucos, mexendo com o fouet, pra garantir que nesse momento aí não fique com nenhuma bolinha de farinha. E depois eu troco pra espátula e é o braço mesmo. Você vai mexendo e mexendo assim, desgrudando dos cantos, desgrudando do fundo, fogo baixo ou médio no máximo, pra poder cozinhar essa massa. Ela não pode ficar com gosto de farinha, mas você também não vai poder deixar queimar. Então, assim, é força no braço, paciência. E uma certa velocidade também. Eu queria deixar uma observação aqui, que depois eu fiz essa mesma receita com a mesma quantidade de farinha, só que sendo aquele mix sem glúten da Char, que eu já falei pra vocês várias vezes, e deu super certo. Você vai precisar mexer mais um pouquinho pra se certificar da textura da massa, que no final das contas fica muito parecida, mas a única diferença é o tempo que você vai passar mexendo. No que eu tô mostrando aí, parece que vai dar muito errado, tá vendo? Porque a massa já começou a endurecer, mas tem uma parte mole, enfim... Isso daí são uns bons minutos mexendo, mas não desiste. Confia no processo, porque no final vai dar certo, só não deixa queimar. Se você se sentir inseguro, insegura, desliga o fogo, mexe direito, depois liga novamente. E o ponto que não deu pra ver muito bem por causa do ângulo é quando realmente a massa começar a soltar direito da panela. Depois de pronto, eu coloquei numa travessa e coloquei papel filme em cima, esperei esfriar enquanto eu almoçava, pra depois já fazer o quê? As bolinhas que vão virar a coxinha. Eu não pesei, eu não porcionei, fui fazendo bolinhas mais ou menos do mesmo tamanho, como se eu fosse fazer um brigadeiro, e resolvi separar essa massa toda em várias bolinhas, entendeu? Lembrando que essa daí é a massa com glúten, depois eu ainda fiz uma sem que eu acabei não filmando, porque foi de noite, mas eu achei muito mais fácil pra mim, que não gosta de fazer coxinha, mas gosta de comer, porcionar tudo. Isso daí já estava mais tarde, então tive que ligar a luz. E o Tomás chegou mais ou menos nessa hora e ele fez o resto pra mim, então eu também não filmei. Mas basicamente você pega a bolinha, abre, coloca recheio, não exagera, porque senão a massa rasga. E vai fechando e forma a pontinha da coxinha, modela no final. E não dá pra enxergar aí na filmagem, mas eu tinha uma tigelinha de água, tá, do meu lado. Porque depois de você mexer com várias coxinhas, ou dependendo da temperatura que tá, da sua mão e tal, a massa começa a grudar. Para modelar melhor, para ter mais facilidade, para não grudar a massa, é só mergulhar a mão ali rapidamente na água. E isso ajuda bastante a modelar a coxinha. Então, eu tava sentada nessa hora porque eu já tava um pouco cansada e aí eu não tava percebendo que não dava pra ver na filmagem, mas é isso, eu estava, acredita em mim, terminando de modelar a coxinha aí. E depois de feitas todas as coxinhas, a gente mergulha todas na água, passa na farinha de rosca e coloca pra congelar estendido assim, igual os pães de queijo, separadamente e depois junta todas num saquinho também. Isso aí foi no dia seguinte, tinha as coxinhas com glúten, porque sem glúten eu fui fazer depois, então deu essa quantidade aí. Não contei, gente, desculpa, mas vejam. E os pães de queijo aí tem 2/3, porque eu tinha separado 1/3 pra usar aqui em casa, também usei quase tudo. E a parte mais prática de ter congelado assim é que você pode tirar direto do freezer pro óleo, pro forno, pro air fryer, tanto faz. E aí chegou o dia da festa, que na verdade era só um lanche em casa e eu que me empolguei, e eu vou fazer o bolo, eu gosto de fazer o bolo no mesmo dia. São só 3 ingredientes pro pão de ló: açúcar, farinha de trigo e ovo. Eu vou bater os ovos, tá? Por 10 minutos, até eles crescerem bastante. Então, se você tiver uma planetária, deixa aí, vai fazer outra coisa, você ganha tempo. E aí eu só tô tirando pra mostrar a textura que ficou pra vocês, olha só como aumentou. E basicamente você vai voltar isso aí pra batedeira, e com a batedeira em velocidade média, mais ou menos, você vai botar o açúcar de pouco em pouco. Primeiro, pra não perder todo o aerado, segundo, pra você não fazer uma bagunça.
Depois é a hora da farinha de trigo e não, nessa receita não dá pra substituir pela mesma quantidade de farinha sem glúten, tem que pesquisar uma receita específica. Eu deveria ter feito essa parte com a espátula, porque perdeu um pouco do aerado, porque essa minha batedeira está de final, inclusive já se aposentou, esse foi o último vídeo com ela. Mas deu certo do mesmo jeito, coloquei papel manteiga no fundo, não é pra untar a lateral, tá? Porque senão você prende o bolo e ele não cresce direito. Não leva fermento também. Coloca toda a massa aí 180 graus no forno pré-aquecido por mais ou menos 40 minutos, mas fica olhando. Enquanto o bolo assa, eu tenho tempo suficiente para fazer os dois recheios. É basicamente a mesma receita do brigadeiro. Um vai ser branco e o outro vai ser brigadeiro normal, só que a proporção de creme de leite é maior, para ficar mais cremoso, para não ficar tão enjoativo. Outra diferença para mim também é o ponto. Eu não vou ter aquele ponto de brigadeiro de enrolar. Eu paro uns 2 minutos antes, só tá até cremoso mesmo, soltando das laterais e do fundo. Mas eu não quero que fique duro, porque senão na hora de passar no bolo vai ser difícil e vai acabar arrancando um pedaço da massa. A mesma coisa para o brigadeiro de chocolate, com a diferença que eu tô botando cacau, aquele mesmo cacau amargo do brigadeiro. Depois de prontos os recheios, cada um vai para uma tigela diferente e eu tampo com um pouquinho de papel plástico, filme, para não criar uma película, tá? E deixo esfriar fora da geladeira. Por quê? Porque eu tenho medo de esquecer, ele fica mais duro do que eu gostaria. E tem esse problema de quebrar a massa do bolo. E vai ficar descansando fora da geladeira só até esfriar mesmo, porque depois eu vou prensar o bolo. A massa ficou assim. Para desenformar, você tem que esperar esfriar um pouquinho e passar uma faquinha nas laterais. Aí você vira, ele sai com facilidade. O cuidado maior é na hora de tirar o papel manteiga. Esse o meu era pré-cortado, ele ficou um pouquinho maior do que deveria. E aí tem que tomar cuidado para na hora de tirar não pegar um pedacinho ali da lateral. Enfim, deixo a massa esfriar completamente, tá? Fora da geladeira. Enquanto isso eu fazia o quê? Enrolar os brigadeiros, os docinhos, enfim. Eu falei pra vocês que eu tirei na véspera, deixei na geladeira. E aí isso era mais ou menos umas 9 da manhã, tava completamente descongelado. Ele descongela rápido, tá? Tô separando aí as massas, confeito que eu vou usar, estou separando uma balança, porque eu gosto de pesar. Sempre me irrito com isso, mas eu gosto de pesar, porque se depender do meu olho, eu vou fazer um de cada tamanho. Resolvi começar pelo casadinho de bicho de pé, então tô separando porções de 6 gramas, tá? Que é a metade de um docinho. Vou separando as porções, vou fazendo bolinhas, faço a mesma coisa com a parte rosa. E depois o que acontece? Eu simplesmente junto as duas bolinhas e faço uma última bolinha, jogo no açúcar ali, que é onde eu vou passar cada docinho. Essa parte eu acho até que não tem muito o que explicar, acho que todo mundo sabe fazer. A única coisa que tá meio que escondida aí é que eu tô com outro potinho de água pra ir molhando a minha mão de vez em quando pra não arriscar grudar a massa, porque assim, fica uma meleca. A gente perde massa, não rende tanto. Mas estou fazendo as bolinhas e botando no açúcar. Além disso, a única coisa que eu gosto de fazer, isso vale para qualquer docinho, é depois que eu passo no confeito ou no açúcar, eu gosto de bolear mais uma vez para ficar bonitinho e depois eu já ponho ali nas forminhas. Depois de terminar esses casadinhos, eu passei pro beijinho de coco. Eu falei para vocês que eu queria fazer metade beijinho, metade olho de sogra. Mas aí eu comecei fazendo olho de sogra, então alguns beijinhos aí sumiram, porque eu comi todos os olhos de sogra na hora que eu tava enrolando. Porque José e Rosa estavam do meu lado, eles estavam fazendo uma cara esquisita, não quiseram provar. Percebi que isso é uma coisa minha, no meu aniversário eu faço olho de sogra. Aí foi só beijinho de coco mesmo, deixa pra lá. E agora chegou a parte de prensar o bolo. Tô cortando o topo pra ficar tudo bem retinho e depois corto o que sobrou em mais 3 andares, porque eu vou botar 2 recheios. Não dá pra ver direito aí, mas a faca que eu tô usando é aquela de serra, grande, de pão, e eu vou virando o bolo, tá? Essa telha de bolo não colaborou muito, mas deu certo. Aí eu tenho a mesma forma que eu usei pra assar, normalmente eu cubro com um saco plástico, mas só tinha papel filme, usei de novo. E essa parte de baixo é o que vai ficar mais em cima no bolo. Eu peguei justamente a parte de baixo do bolo, que ficou bem retinha. Estou cobrindo um pouquinho com uma calda de leite condensado com leite, as proporções eu não sei. E já venho com recheio de chocolate, como vocês podem ver, tá bem cremoso. Não está grudando na massa, então assim é o melhor jeito de espalhar pra mim é com uma colher. Sempre tomando cuidado de virando o bolo pra ficar tudo assim no mesmo nível e puxando o plástico pra ele não ficar se acumulando assim na lateral, ele tem que estar bem esticado. Venho com a segunda camada, venho com a calda de novo, vou esticando o plástico e com recheio de brigadeiro branco, espalho muito bem, continuo puxando o plástico até ficar tudo bem espalhadinho. Depois de terminar esse trabalho com recheio, eu venho com a última camada de bolo e também venho com a calda. Por mais que não venha recheio depois disso, a gente também molha com a calda e eu já fecho com plástico depois. E esse bolo vai assim pra geladeira e passa pelo menos umas 4 horas. Mais perto da hora da festa, eu resolvi começar a botar os docinhos no lugar. Eu tinha esse suporte que tinha 3 andares pequenininhos assim, mais um andar do bolo, que é esse daí que tá na lateral, com o suporte do bolo.
Resolvi arrumar isso um pouco antes da festa começar, só tive que impedir as crianças de mexer, mas só pra dizer, tem muito mais docinho de cada um do que esses que eu tô mostrando pra vocês. Isso aí era pra deixar bonitinho, caso alguém comesse eu ia substituindo, e alguns no final foram pra cima do bolo também. E também pra esclarecer, porque infelizmente eu não consegui filmar. Além dos salgados que eu fiz e mostrei pra vocês, eu também fiz enroladinho de salsicha com massa pronta, enroladinho de queijo de presunto também com massa pronta, comprei um monte de batata congelada pra fazer na air fryer durante a festa, servi pipoca também, e como não era uma festa gigante, era na verdade um lanchinho, ficou ótimo, de bom tamanho. Se eu não me engano, cada receita dessas de docinho renderam mais ou menos 35 docinhos por aí. Então, além dos que foram pra cima do bolo, também sobraram alguns. E foi isso. Pra um lanche em casa, a quantidade tá ótima. Na hora que fui finalizar o bolo, já tava anoitecendo, umas 4 e pouco da tarde, então tive que acender a luz. Eu simplesmente virei em cima desse pratinho, desse suporte de bolo. Tem que dar uma puxada no plástico para ele descer direito. Eu gosto, né, depois de tirar o plástico, dar uma alisada com uma espátula na lateral para não ficar essa barriga de recheio saindo. O meu plano era fazer uma ganache de chocolate meio amargo, mas eu não tinha o suficiente, então eu acabei usando o chocolate branco que tinha aqui em casa. Só que eu normalmente não faço ganache branca, porque ela realmente fica transparente se você não deixar ela descansar direito. Eu não tive tempo pra isso, então ela ficou meio transparente, eu não gostei. Então vocês vão ver aí que eu vou usar mais ou menos metade da ganache que eu tinha e vou tentar espalhar o máximo possível, mas não, eu esqueci de finalizar no vídeo. O que eu vou fazer é voltar o bolo pra geladeira, porque essa ganache vai ficar um pouco menos transparente, e vou voltar a própria ganache que sobrou pra geladeira também, porque eu vou fazer uma segunda camada. E no final ficou assim. A Nina tentou usar uma bombinha de glitter em cima do bolo, ficou péssimo, e a gente fez essa risca aí na lateral e a gente botou os docinhos que tinham em cima. Gente, não ficou bonito, mas ficou uma delícia. Mas festa em casa também, só com gente que me conhece e me aguenta, não tô vendendo, então no final pra mim ficou ótimo. E sim, a aniversariante caiu em cima do bolo na hora que eu tava cortando. Eu queria filmar mais um milhão de coisas, inclusive as lembrancinhas, mas não tive tempo. Eu vou finalizar esse vídeo mostrando limonada rosa. Passei 6 limões na centrífuga sem casca, aí esse é o suco concentrado. Depois venho com uma calda de açúcar e água, tá? É a mesma proporção, nesse caso foi uma xícara. Você derrete o açúcar no fogo e depois coloca essa mistura na geladeira pra esfriar. E aí vem com morango, nesse caso não tá na época, então peguei framboesa mesmo. E numa peneira você aperta bastante a fruta para aproveitar o máximo possível dela. E por mais que caia pouca fruta na limonada, já dá uma super cor. No final das contas, o que sobrou de polpa em cima da peneira, eu botei em iogurte, tá, gente? Pra comer no dia seguinte, então não foi nada pro lixo, não se preocupem. Vai caindo a polpa, eu levanto uma hora a peneira pra raspar o que tinha embaixo. E na hora de botar água mineral pra diluir, né, esse suco concentrado, eu ainda jogo por cima da peneira pra empurrar mais ainda o que tiver de fruta pra dentro do suco. Mexo bem e pra finalizar, eu coloco um limão em rodelas e mais ou menos 1,5 kg de gelo, tá? O gelo vai derretendo ao longo da festa e vai diluindo o suco de limão. Foi a bebida que fez mais sucesso, mesmo tendo guaraná também. Eu espero que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo e a gente se vê na segunda-feira.